Fala pessoal, olha só, nós estamos aqui na Lei Complementar 272, primeiro tópico do edital, e nós, por falha aqui nos nossos equipamentos, eles descarregaram, enfim, a gente dividiu em duas partes, perfeito? A primeira que a gente viu aí com diversos detalhes, e agora nós temos uma parte menor, é o finalzinho aí da nossa lei. Eu vou repetir algumas coisas que eu havia falado no bloco anterior, né, no vídeo anterior, e para reforçar, né, pode ser que tenha sido corrido demais lá, e vou trazer algumas informações aqui finais sobre a lei complementar, perfeito? Então vamos lá. Aqui nós estávamos falando sobre o termo de ajuste de conduta. Termo de ajuste de conduta. O que significa esse termo de ajuste de conduta? Deixa eu só verificar aqui. Beleza. Só verificar aqui. Agora deu certo. O termo de ajuste de conduta, ele nada mais é que um documento que serve para quê? Para aquele infrator, ele ajustar a conduta, como o próprio nome diz. Ou seja, ele vai se dizer que não vai mais praticar e vai corrigir aquela conduta indevida que cometeu. Inclusive, para os servidores públicos também existe esse termo de ajuste de conduta, a mesma ideia aqui, só que aqui a gente traz para o âmbito ambiental, perfeito? E aí nós temos o seguinte, ó, o IDEMA, ele vai celebrar o termo de ajuste de conduta com os responsáveis pela fonte de degradação, perfeito? E o que vai ser considerado para que esse termo de ajuste seja, vamos dizer assim, pactuado? Nós temos aqui, ó, a extensão e a gravidade do dano, perfeito? Se for algo muito grave, de grandes proporções, aí pode ser que fique inviabilizado, perfeito? E 2, nós temos aqui os antecedentes do infrator, perfeito? E aí, se você for reincidente, sempre naquela mesma conduta, aí não tem sentido nós termos aí um termo de ajuste de conduta, já que você, por diversas vezes ali, não conseguiu se ajustar, se adequar à política ambiental, perfeito? E aí, o que é interessante aqui para nós é o seguinte, que, parágrafo 3º, nós temos que quando estivermos diante da imposição da sanção de multa, e nós vimos no bloco anterior que existem diversas sanções, suspensão, interdição, advertência, multa simples, multa diária, restrição de direitos. E aqui, falando sobre multa, quando houver essa imposição de multa, nós temos o seguinte, que havendo esse pacto, vamos dizer assim, né, esse termo de ajuste de conduta e, obviamente, né, que as obrigações sejam cumpridas, né, porque quando há um termo de ajuste de conduta, há obrigações que devem ser assumidas. E se elas forem cumpridas, aí nós podemos ter o que? A redução de até 50% do valor da multa, perfeito? Deixa eu colocar isso aqui de uma forma mais bonita. Tá, beleza. Vou pegar minha régua aqui, ó. Eu tenho aqui, estou na mesa da minha esposa. Vou pegar aqui para ficar bem legal. Vamos lá, vamos ver se fica bom aqui. Mais ou menos. Régua. Então, nós temos o seguinte. Nós temos a possibilidade de redução de até 50% do valor da multa. Beleza? Show de bola, fácil. Lembra-se desse aqui, ó. Até. A prova, porque é bem diferente, né? A prova, ela pode dizer que é 50%, beleza? O que não é verdade. Beleza? Ok? Temos aí a reincidência, né? Um infrator, ele pode ser reincidente em uma determinada conduta. Só que essa reincidência, ela é analisada num prazo de 5 anos. É como se a lei dissesse o seguinte, né, que passados 5 anos cometeu uma infração, passou 5 anos sem cometer nada, né, é como se tivesse sido apagadas aquelas infrações anteriores para fins de reincidência, tá bom? E aí nós temos o seguinte, ó, os casos de reincidência. O que é reincidência? Ele fala assim, ó, entendida a reincidência, esta, como a prática de nova infração pelo mesmo agente no período de 5 anos. Beleza? Se ligou? Fácil? Fácil. E aí nós temos o seguinte, que ela pode ser uma
reincidência específica, né? A prática de infração ambiental contra o objeto da mesma natureza, perfeito? E temos a reincidência genérica, não é? Contra aquele mesmo objeto, de uma forma geral, uma infração contra o meio ambiente, então ela vai ser uma reincidência genérica, a prática de infração ambiental contra o objeto de qualquer natureza, né? De qualquer natureza. E aí nós temos o seguinte, que no caso de reincidência específica ou genérica, a multa e a sanção restritiva de direitos, né? São duas sanções que a gente falou, né? A multa, beleza? E a sanção restritiva de direitos a serem aplicadas pela prática de nova infração terão seu valor, então havendo reincidência, terão seu valor e prazo majorados, respectivamente ao triplo, perfeito? Então, multa ao triplo, perfeito? E dobro, né, de sanções restritivas de direitos. Aí existe, por exemplo, um prazo aqui para ela. Então, a gente deve prestar atenção a isso aqui, beleza? Ele fala, terão seu valor e prazo majorados, respectivamente, né? Valor da multa, beleza? Multa triplo e prazo de quê? Da sanção restritiva de direitos, pelo dobro. Por isso que ele fala aqui, ó, respectivamente. Respectivamente é o quê? Para a multa, temos o primeiro, para a sanção restritiva de direitos, temos esse segundo. Vou colocar aqui como se fosse uma seta assim, amarela. Tá bom? É mais ou menos isso aí. Então, fica esperto em relação a esse bizu feroz. Multa triplo, sanção restritiva de direitos, dobro. Ok. Por último, nós temos aqui, né, que para que exista aí a aplicação de sanções, né, vamos dizer assim, sanções ambientais, né, nós temos o seguinte, que são sanções administrativas, beleza? Temos o seguinte, que deve haver um processo administrativo, e a gente vai ver, se não me falar a memória, eu acho que é o último tópico do nosso edital, Lei Complementar 303. O processo administrativo para a apuração da infração ambiental, nós temos, lá é um processo administrativo mais genérico, aqui é mais específico. Então, para que exista a aplicação de uma sanção, deve haver o quê? Uma apuração, né? Através de quê? De um processo. Que o processo é nada mais, nada menos que um conjunto de procedimentos ali dentro até chegarmos a uma conclusão final, perfeito? E aí nós temos o seguinte, alguns prazos que devem ser observados lá no processo administrativo. Nós temos o prazo de 15 dias, nós temos o prazo de 30 dias. Deixa eu passar logo para outra tela que eu repito esse inciso 1 e 2 na próxima tela e acrescento o inciso número 3. Esses são todos os prazos que a gente deve observar aqui, beleza? Tá aí. Nós temos 15 dias, 30 dias e temos 15 dias novamente, aparecendo novamente. E aí, temos o seguinte, ó, 15 dias para quê? Para a defesa prévia, em face do auto de infração. Em face de um auto de infração, recebi um auto de infração, opa, o que eu cometi? Eu tenho 15 dias para uma defesa prévia, perfeito? Uma defesa prévia. E esses 15 dias vão ser contados dessa notificação, né, ele fala assim, notificação pessoal ou pelos correios com AR ou ainda por edital, nessa ordem. Então, a princípio vai ser pessoal, se não for possível pelos correios, se não for possível por edital. Perfeito? Show de bola. 30 dias para quê? Para julgar, aqui ó, para julgar o auto de infração, contados da data da notificação, independentemente da apresentação de resposta por parte do autuado. Olha que interessante. Tem um auto de infração e depois temos um prazo para julgamento. Muito interessante. Ó. Contados da notificação, independentemente da apresentação de resposta, ocasião em que, analisando as circunstâncias do caso e a defesa prévia, eventualmente apresentada, julgará improcedente o auto de infração ou, julgando o procedente, aplicará a sanção cabível, quantificando-a no caso da aplicação de multa. Perfeito? E por último, 15 dias, quando vamos imaginar uma situação de ser aqui, ó, procedente e ser aplicado uma sanção, perfeito? Vamos lá. Sendo procedente, sendo aplicada uma sanção, temos ali uma possibilidade de quê? De 15 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória, perfeito? À segunda instância,
Porque a primeira instância de análise e decisão está aqui, perfeito? E a segunda instância é aquela para a qual nós vamos recorrer, perfeito? Fácil, muito fácil. Coloquei inclusive no próximo quadro aqui já esses 3 prazos juntos: defesa prévia, 15 dias da notificação, diversas notificações; julgamento do auto de infração, 30 dias da notificação, é interessante isso aqui, né? Notificação. E recurso, nós temos prazo de 15 dias. Deixa eu ver aqui. Sim, recurso ou o prazo para pagamento da multa também, 15 dias. Tá aqui, ó. Recorrer ou pagar a multa. Beleza? Então, é esse quadro aí bem fácil para vocês. 15, 30, 15. Fica ligado. Então é isso. No próximo vídeo, trarei aí mais bizus. Forte abraço e até mais. Para não ficar muito longo esse vídeo. Até mais.